Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre o continente africano. Dessa vez nós vamos falar sobre os aspectos populacionais, a questão da pobreza que tem na África. Mais uma vez, eu aviso, né, eu estou acompanhando a aula por um outro livro, mas eu vou sempre dizer a página correspondente ao livro de vocês. O conteúdo aqui é o mesmo, o que muda é só a página mesmo, tá? Bem, então, na página, falando dos aspectos populacionais, na página de vocês é a 368. 368 fala sobre essas questões, essa diversidade, né? Fala sobre que como os aspectos naturais são bem distintos, há uma diversidade, a questão do clima, da vegetação, da mesma forma as questões populacionais também, como diversidade de línguas, diversidade de etnias, tá? De religião. Então, o texto fala que a África é como se diz, é um mosaico de línguas, né? De línguas e etnias. Então, o texto cita que são 850 grupos étnicos diferentes. Aí vários colonizadores, a França, Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra, então ficou um misturado, sabe? Um mosaico, por isso, mosaico de línguas, de francês, de inglês, de português. Aí o texto diz que são 1.500 línguas nativas. Então, assim, é como os países que foram colonizados por Portugal. Eles não falam português de Portugal, eles falam dialetos, misturas, sabe? Que aos poucos eles foram desenvolvendo. Então, no geral, é um português mais parecido sim com o de Portugal, né? Diferente do nosso português brasileiro, mas é uma mistura também. E é da mesma forma a questão da religião, né? São inúmeras crenças, inúmeras religiões, mas as principais podemos citar islamismo, catolicismo, hinduísmo, tá? E espalhados, né? Claro que islamismo, como a gente falou, islamismo é geralmente, a maior parte, geralmente, ó, a maior parte, né, na África Islâmica, que é aquela lá do norte, tá? E qual a importância também? A África tem uma importância na questão do surgimento do ancestral mais antigo, né? No caso do homem mais antigo, né? O ancestral americano, que tenha passado, né? Pela África. Então, tem essa importância. Na página de vocês, na página 369, fala sobre toda essa questão da pobreza, né? Que a maior parte, né, dos países da África as pessoas vivem em condições de extrema pobreza. E aí tem um mapa mostrando sobre a quantidade, a população que vive com menos de 1,25 dólar por dia. 1,25 dólar. Que é esse mapa aqui. Eu não sei se nessa página 369 que vocês têm, mas deve ter. Eu não lembro, assim, eu tenho as páginas do livro aqui no meu celular, mas eu não olhei eu não lembro se vem exatamente esse mapa. Mas o que é que ele está mostrando? Ele está mostrando que as pessoas que vivem um pouco melhor, né, que vivem com 40, a população que vive com menos de 1 dólar, ou seja, as pessoas que vivem com mais de 40 dólares por dia, elas estão exatamente numa área que bem mais, no caso aqui é a quantidade de pessoas, né? A maioria das pessoas estão mais no centro, um pouco no centro, outros um pouco mais localizado na parte sudoeste, tá? Então são as pessoas que passam mais necessidade. Por exemplo, se a gente for olhar, vem aqui, Egito, né? Tá em amarelinho aqui mais claro, isso significa dizer o quê? Que as pessoas não passam tanta necessidade assim. Tem pessoas pobres, sim. Mas as pessoas não passam, não é a maioria das pessoas, né? Que passam necessidade. E aí o texto fala que essa questão dessa pobreza, né?
ela tem a ver com a herança do período de exploração. Então, assim como os americanos, assim como o Brasil teve o período de exploração, de colonização, esse passado histórico de dívidas, né, contraídas, de toda esse impedimento, né, de desenvolvimento de indústrias, isso vem de muito longe, né? Já não é de agora. Então, é exatamente o passado histórico. Mesmo caso do continente americano. E aí o texto fala que a dívida e algumas estratégias políticas fizeram com que parte significativa da população fosse impedida de investir, tá? Aí não houve melhoria no sistema de saúde, melhoria de moradias, educação. Claro que em algumas áreas, né, houve aquele investimento no período do imperialismo, mas de uma forma que poucas pessoas aproveitavam. E com isso veio surgindo o quê? Foi se agravando o quê? São páginas longas, página 368, página 370, página 371, foi se agravando, né, a questão dos problemas sociais. Não só problemas, né, relacionados a condições de vida, mas também problemas de saneamento, consequentemente, saúde. Então, a maioria dos países, né, passam pela questão de analfabetismo, mortalidade infantil, a expectativa de vida da maioria lá até os 55, 58 anos, e aí, em decorrência disso, surgiu a questão da fome. Levada a partir da fome, né, que é um grave problema social da África, surgiu a questão da desnutrição. E, atrelado a isso, as doenças. Se eu não tenho condição de me alimentar, consequentemente eu vou estar desnutrido, consequentemente eu vou estar com a minha imunidade baixa. E aí o texto cita algumas doenças, como a AIDS, o principal problema, né? Principal problema é a AIDS, algumas doenças, mas tem também malária e outras doenças que vêm surgindo ao longo do tempo, tá? E aí, a Organização das Nações Unidas vem se reunindo, né, periodicamente para traçar, para desenvolver alguns programas voltados a essa questão de erradicação da fome em todos os países, mas principalmente porque a maioria dos países da África estão incluídos nessa questão de carência de recursos, né? E aí, página 370 também fala a mesma coisa, né? Exatamente sobre essa questão. E na página 378 de vocês, fala sobre a questão dos fluxos migratórios. Os fluxos migratórios exatamente foi de saída da África, atrelada a quê? A pobreza e a situação de fome, tá ok? Então, gente, aqui a gente encerra o conteúdo, tá? Porque eu não vou ler tudo que tá no livro, né? Mas, basicamente, uma coisa puxando a outra fez com que chegasse, né, nessa situação. Atividade para vocês, mais uma vez, fazer o relatório desta aula, tá ok? Qualquer dúvida que vocês venham a ter em alguma página, é só me mandar que a gente tira a dúvida, tá? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.